Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui para ensinar para vocês uma receita que fazia parte do meu cardápio de venda de doces, que é o bombom aberto. Fazia bastante sucesso, essa mistura ali daquela casquinha crocante com esse recheio maravilhoso. Fica uma delícia, ainda tô lembrando do que eu comi na hora de gravar. E realmente é muito bom, tenho certeza que tem vários clientes meus que, assim, tem muita saudade desse docinho. Então tá aí pra vocês poderem fazer na sua casa também. Só tem, né, a questão de que tem que comprar a forminha pra fazer a casquinha. Ou você pode pensar em improvisar também ali, de repente com um potinho, alguma outra coisa que você consiga parar pra pensar e falar, isso aqui tem potencial pra fazer o copinho. Até copinho de café mesmo dá certo, só vai ficar com formato diferente, mas vai estar ali com a casquinha e com o recheio junto também. Eu tive um pequeno problema na hora de fazer o recheio. Porque apesar de estar utilizando duas marcas que eu sempre usei para fazer os meus doces, aparentemente eles deram uma decaída de qualidade. Então a proporção certa era 1:2. Então, pensando, né, em fazer em grande quantidade, seria uma caixinha de leite condensado para 2 de creme de leite. Só que eu tive que utilizar mais leite condensado, como vocês vão ver, para a receita poder ficar ali um pouquinho mais durinha, né, o recheio. Porque o que acontece? Se ele ficar muito mole, mas você tá consumindo na sua casa, não tem problema nenhum, tá tranquilo, você não precisa colocar mais leite condensado. Mas, se como, né, eu mostro aqui no vídeo, você for fazer uma caixinha para dar de presente, né, ou tá vendendo para alguém que vai dar essa caixinha de presente, se você tá fazendo para colocar em potinhos e vender no seu trabalho, ou vender na universidade, como eu fazia, ou então você vai colocar numa caixa grande de transporte ali porque seu cliente está levando para uma festa. Então esse recheio ele tem que ficar mais durinho porque corre o risco ali dele dar aquela escorrida e não vai ser legal, né? Tipo, você compra ali um negócio bonitinho, daí como é que você vai colocar numa mesa bonita de doces, o negócio tá tudo escorrido ali, né? Não, realmente não dá. Ainda de bandeja eu dei algumas dicas ali de como decorar, né? As caixinhas também, a caixinha transparente, né, no caso, porque tem outras também que eu utilizo, que eu até coloquei aqui no vídeo pra vocês. Também a questão, né, dos adesivos e tal, porque, claro, a gente tem que colocar quando foi fabricado e a data de validade também. E esse doce tem uma validade ali entre 10 e 15 dias. Aqui no vídeo eu resolvi colocar 10 dias, mas, assim, você pode colocar para 15 tranquilamente. Duvido que vai durar 15 dias, mas ok, vamos dizer que dure 15 dias, porque ninguém resiste, é muito, muito bom. Então, bora lá aprender a fazer esse docinho maravilhoso? Então eu vou começar pelo recheio, porque a gente vai ter que deixar esfriando. Para cada 6 bombons abertos, a quantidade de recheio é aproximadamente 200 gramas. Então eu vou medir aqui em torno de 200 gramas. Como eu vou fazer de brigadeiro e de beijinho, então eu vou começar colocando 1,5 colher de achocolatado e vou colocar um tanto, meio a olho mesmo, do leite condensado, tentando lembrar que é mais ou menos 2 porções de creme de leite para 1 porção de leite condensado. E aí deu 200 gramas. Então agora eu vou medir o próximo, deu mais ou menos meia caixinha de creme de leite, só para vocês terem uma ideia. E daí agora eu vou preparar o de beijinho. Vou parar aqui de novo. Aqui também vou colocar mais ou menos 1,5 colher de coco. Pode ser coco mais fino do que esse que eu tô usando. Daí, de novo, vou colocar meio aqui a olho. Vai dar mais ou menos 1/4 de leite condensado. Mais ou menos 90 gramas, igual eu deixei no outro. E agora eu vou completar até dar as 200 gramas com o creme de leite. A intenção é que realmente o nosso recheio ele fique mais molinho. No meu caso aqui eu vou completar com 30 gramas de leite condensado, mas se você quiser pode abrir outra caixinha de creme de leite. E bora lá colocar no fogo. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de cacau ou então colocar um pouco de conhaque também ou uma colherinha de uísque para dar aquele toquezinho especial e ficar meio trufado, vocês podem fazer. Mas sinceramente eu acho que é uma coisa que não agrega tanto valor e acaba tendo um custo maior, né, se você estiver pensando aí em vender.
Mas caso você goste, você super pode fazer. Vou já deixar em fogo baixo. E aí aqui é tentar deixar bem próximo de um ponto de brigadeiro. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, gente, porque tanto o leite condensado quanto o creme de leite perderam muita qualidade nos últimos meses. Então, se vocês verem que não vai dar ponto, que tá ficando muito mole, você tá deixando aqui muito tempo no gás, coloca um pouco mais de leite condensado. Infelizmente, né, vai ser um pouco mais de investimento que você vai ter que fazer, o seu lucro vai diminuir um pouco, mas é o que nós temos para conseguir produzir ultimamente, né, as coisas que a gente tem disponível para comprar no mercado. Que é bem isso que eu vou ter que fazer, eu vou ter que colocar um pouquinho mais de leite condensado aqui porque não tá dando ponto. Mas vai ser bem pouca coisa que eu vou ter que colocar, tá, gente? Mais ou menos 2 colheres. E aí o ponto é aquele ponto de brigadeiro mesmo, que a hora que você faz os caminhos assim, ele deixa bem aberto, demora para redistribuir na panela. E aí vamos trocar e fazer o nosso beijinho. Vou aproveitar e acrescentar pelo menos 1 colher aqui só de leite condensado. E aí eu vou ver se vai precisar de mais uma ou não. O beijinho tem que ter muito cuidado porque ele gruda bastante na panela. Aqui pro beijinho eu acho que 1 colher só a mais de leite condensado foi o suficiente. E já tá lá no ponto, e aí eu vou desligar. E agora deixar esfriar e bora fazer as casquinhas de chocolate. Para fazer as casquinhas, nós vamos precisar dessas formas aqui que são em 3 partes. Então tem a parte da casca, tem a parte que vai dar um molde, tem a parte que, né, pressiona para conseguir fazer o bombom. E para cada uma dessas casquinhas aqui, são usadas em torno de 13 gramas de chocolate. No caso aqui eu tô usando cobertura fracionada, eu fiz um blend de chocolate meio amargo com chocolate ao leite, mas em geral eu acabo usando só o amargo para ficar menos doce, né? Porque quanto menos doce, menos enjoativo, mais o seu cliente vai querer comprar. E aqui, então, eu tô planejando fazer 12, então dá em torno de 160 gramas. Eu vou levar isso aqui pro micro-ondas, vou derreter, né? Não em banho-maria, mas se você quiser, você pode fazer em banho-maria. Aqui eu vou colocar de 15 em 15 segundos no micro-ondas para daí ir mexendo e garantir que ele não vai queimar. Então aqui, né, tô com minha cobertura derretida, né, meu chocolate. Coloquei, né, em cima de uma superfície para evitar que dê choque térmico e trinque. Aqui, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas a forminha, ela tem um risquinho, que é a quantidade de chocolate que você tem que colocar em cada uma das forminhas para dar a casquinha certinho. Então aqui eu vou preencher até essa marcação. E aí, depois que você encher, você vem com a outra parte, vira e aperta para que o chocolate se espalhe por toda a forminha. Não tem problema se vazar um pouco. E aí vamos fazer o mesmo processo com a outra forminha. Novamente, forminha em cima, vamos virar e apertar um pouquinho. E isso aqui vai pro congelador por pelo menos 10 minutos. Deixei por 12 minutinhos no congelador e agora eu vou abrir. Aí eu vou soltar a partezinha de dentro. De preferência em cima, porque vai soltar em cima do chocolate, porque vai soltar um monte de rebarba. E daí você já reaproveita essas rebarbas. E aí tira também os pedacinhos que sobrarem. E aí reserva. Bom, aqui então eu tenho o chocolate, ele ainda tá meio molinho, dependendo da cidade onde você tiver, nem precisa colocar no micro-ondas de novo, mas como Curitiba é um pouco frio, aí eu vou colocar ali por uns 10 segundinhos para dar uma derretida. E pra colocar mais aqui na nova forminha, porque eu quero 12 casquinhas.
E aqui as casquinhas que eu já fiz, eu gosto de colocar na geladeira. Mas se você não mora numa cidade muito quente, pode deixar fora da geladeira. Eu prefiro deixar lá porque daí fica até mais durinho e mais fácil de colocar o recheio. Bom, depois que eu deixei todos os recheios esfriarem, então agora é hora de rechear as casquinhas. Como eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês que dá pra vender, então eu vou colocar numa caixinha com 9 bombons abertos. E aí eu vou fazer 3 de beijinho, 3 de brigadeiro e vou fazer 3 meio a meio. Então é bem simples, gente. É só você pegar mesmo ali da panela, colocar aqui dentro da casquinha e ajeitar. E aí o que ficar sobrando nas laterais, assim, você dá uma puxadinha pra poder tirar. Em geral, eu uso o coco um pouquinho aquele mais refinado, não esse tão grosso. Daí ele fica mais bonitinho também no bombom. Então, peguei um tanto lá na colher, só passo aqui e uso a própria casquinha para tentar acomodar. Daí dou aquela espalhadinha legal, depois eu pego mais um pouquinho ali para encaixar bem e ficar bem recheado. Se vocês quiserem, podem pesar a casquinha, podem pesar o recheio para deixar tudo bem certinho e mais padronizado. Com o de brigadeiro é o mesmo processo. Pego um pouco lá, boto na própria casquinha e vou ajeitando. Se quiser, pode colocar granulado por cima também, mas eu acho que não fica tão bonito visualmente, não. Para usar o doce de leite, é só pegar a colher, tirar um pouco e passar no próprio bombom. Aqui, como eu vou fazer meio a meio, então eu vou ajeitar ele aqui para ficar na metade. E aí a outra metade dele eu vou preencher com brigadeiro. Pronto, metade brigadeiro, metade doce de leite. Aí eu vou fazer o mesmo processo para fazer metade beijinho com metade doce de leite. E aí o último eu vou fazer meio brigadeiro, meio beijinho, aquele famoso dois amores. E aí esses são os que estão prontos para a caixinha. Mas óbvio que como sobrou ainda bastante recheio e bastante casquinha, eu vou terminar de fazer as outras casquinhas. Então aí tá a nossa produção, deram no total 7 de brigadeiro, né, considerando os dois meio a meio. Aí deram 6 de beijinho, considerando também os dois meio a meio. E ainda tem 2 meinhos ali, né, que seria um só de doce de leite. E ainda sobrou bastante recheio, daria pra mais um aqui, pelo menos, de beijinho. E aqui provavelmente pra meio de brigadeiro. Ainda dá pra raspar bem, apesar de não parecer, aqui com a colher ainda tem um pouquinho embaixo também. E lembrando, né, que sobrou um pouquinho também porque a gente teve que aumentar porque, infelizmente, a qualidade do leite condensado e do creme de leite decaíram bastante. Daí agora vamos aprender a colocar na caixinha para ficar bem bonitinho para vocês poderem vender. Então, para vender, né, ou dar de presente, eu vou usar essa caixinha aqui, tá, gente? Ela é bem transparente, talvez não seja tão fácil de ver agora, né? Mas assim, que tiver cheinha, vocês vão ver que dá pra ver bem. Aí, o que acontece? Eu vou usar essa fita aqui de cetim, tá? É uma fita que dá mais ou menos 1 polegada, né, de largura. Então, eu vou medir ela aqui antes de encher com os docinhos, porque o que acontece? Eu vou ter que pôr ela por baixo. Vou soltar mais aqui. Vou ter que fazer um nó. Agora eu não tô fazendo muito certinho porque essa parte aqui vai ficar pra cima. Mas daí eu vou ter que virar. E aí eu tenho que lembrar de que eu vou precisar deixar um espaço ainda maior porque eu vou fazer um laço aqui em cima da caixinha. Então eu vou ter que cortar o laço num ponto, né, a fita, pra dar esse espaço pro laço. Em geral, quando você mede uma vez para isso, você deixa ali meio que uma marcação, né? Coloca em um lugar ou deixa já uma fita pré-cortada para você poder sempre utilizar e não ter esse trabalho. Só que como eu já não tô mais vendendo doce, então eu já não tenho mais essa medida feita. E daí é a hora de colocar os docinhos nas caixinhas. E daí o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de pegar um pegadorzinho desses
porque o chocolate, né, a casquinha em geral, ela fica com teor de doce em volta. E daí cada vez que você pega ali, ele acaba sujando sua mão. Eu não gosto de usar luva, porque a luva acaba sendo uma degradação ambiental e também porque acaba que você encosta no negócio que tá cheio de doce, você não sente e você sai melecando tudo. Então eu prefiro usar a mão assim mesmo, lavando bem, desinfetando, tudo mais tal. E aí eu uso esse tipo de fundo, né, pra forminha mesmo. E aí eu pego aqui com o pegador, coloco no meio, pego aqui as laterais e vou colocando na minha caixinha. Erguer aqui o que tá embaixo para não ficar por cima, fecha esse, encaixa aqui do ladinho. E assim vai até o final. Então aqui tá eles organizadinhos na nossa caixinha e agora a gente vai fechar e terminar de fazer o laço. Então aqui eu vou pegar a tampinha, vou fechar ela direito, ela é um pouco chatinha para fechar. E aí, para evitar que ela corra o risco de abrir, eu gosto de colocar pelo menos um durex aqui na lateral, para garantir que ela vai ficar bem fechadinha. Então, eu vou lá pegar a ponta com ponta, até dar, né, o meio. Esse meio eu vou marcar, tentar colocar no meio da caixa. Vou erguer aqui, tentar fazer tipo um nozinho por baixo. É só um laço, na verdade, não chega a ser um nó, não. É uma vez só, tá vendo? Olha, tá soltinho lá. Aí vou tentar puxar dos dois lados pra ficar, né, quase do mesmo tamanho. E aí vocês centralizam aqui, olhem pra ver se a parte brilhosa da fita tá por cima. Esse aqui não tá, então vou ter que tentar reenquadrar ele. E agora eu vou fazer o laço. Claro que tem outros tipos de caixinha que vocês podem utilizar também, mas eu quis mostrar essa daqui pra vocês, até porque ela vai como presente hoje também. Ela ficou um pouco frouxa, eu sou meio perfeccionista, então eu vou abrir de novo e vou fazer o laço de novo. Lógico que, se você for fazer para um cliente, quanto mais bonitinho você deixar, melhor, né? Se ele ficar aqui com essa dobrinha voltada, você tenta reajeitar ele aqui para ele poder ficar com um lacinho bem bonitinho. E aí tá nossa caixinha bonitinha, decoradinha. E aí tem um detalhe bem importante. Sempre que você for fazer uma caixinha assim para vender, você tem que colocar o prazo de validade. Então eu utilizo, né, eu comprei essas etiquetas aqui para imprimir na minha impressora. Vocês podem ver que algumas, né, várias já estão utilizadas, algumas eu tive que inutilizar porque deram errado, mas aí você tem que colocar quando que foi feito, né, e o prazo de validade. Esse logo aqui, não sei se vai dar muito para ver, mas era da minha antiga empresa, Delícias da Dri. Eu tinha esses daqui para esse tipo de caixinha e também eu comprei essas redondinhas para poder, né, imprimir a etiqueta para os panetones e outras coisas que eu vendia, os rocamboles e tal. Só que o problema dessas etiquetas aqui, essa daqui até agora, né, do Delícias e Saberes também para fazer aquela divulgação, quando você compra, tem um aplicativo para você baixar que é da própria empresa fabricante. E daí ela tem, né, todos os tipos de adesivos para você poder montar o que você quer imprimir e sair certinho. Só que no caso dessas redondas aqui, eu não sei porquê, mesmo tentando modificar a imagem e tal, ela dá sempre umas bordas que ficam para fora, tá vendo? Você tenta centralizar e mesmo assim, tipo, ele corta o desenho, mas ele não centraliza direito. No meu caso, dá para utilizar. Uma etiqueta dessa sai em torno de 5 a 15 centavos já impresso, né, se você tiver impressora em casa. Se você for mandar fazer isso aqui numa gráfica, provavelmente vai sair em torno de uns 50 a 1,20 cada uma. Mas é uma coisa bem necessária porque você faz o merchanzinho ali da sua marca e você acaba, né, dando ali pro seu cliente a certeza de quando que isso foi produzido e até quando que é
válido. E daí eu, no caso, vou colar aqui no cantinho e tá pronto para ser dado de presente ou então para vender. Se quiser colocar, né, uma maiorzinha aqui, uma redondinha, tudo bem, mas eu acho mais delicado colocar só aquela ali no cantinho mesmo. E, né, já que sobraram aqui, óbvio que eu fiz alguns a mais, né, para vocês verem. Esse aqui é nosso bombom aberto, delicioso. Ó, delícia! E aquela dica super especial, se você morar numa cidade muito quente, guarde na geladeira até você entregar para o seu cliente e fale para ele guardar também depois. E quanto menos açúcar você colocar nos seus doces, menos enjoativo eles vão ficar e mais as pessoas vão querer consumir.